Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É o nosso momento de fé, reunidos ao redor da Palavra de Deus. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Vamos abrir o nosso espírito e o nosso coração para participarmos bem deste nosso momento. Exige de nós não somente inteligência, mas sobretudo abertura de coração. Como é bom para nós escutar a Palavra de Deus. E hoje, de modo muito especial, o nosso coração está exultante de alegria. Estamos iniciando a nossa romaria em louvor ao Divino Pai Eterno, quando nós clamamos: Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. Vamos aproveitar bem esses 10 dias de celebração para que sejamos renovados na nossa fé e na nossa esperança. E neste momento, eu te convido a preparar bem o seu coração para acolher a Palavra de Deus, dirigida para cada um de nós no dia de hoje. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Contou-lhes então esta parábola. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre a põe sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, precisamos contextualizar bem esta parábola que nós terminamos de ouvir. Primeiro, ela é proclamada num ambiente litúrgico muito especial. Hoje nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, e este Evangelho ilumina esta solenidade do coração de Jesus, justamente porque nos revela como é o coração de Jesus. Um coração bondoso, cheio de amor, de misericórdia, um coração que sabe perdoar. Depois é importante lembrar que esse trecho que nós ouvimos faz parte do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, que é chamado o capítulo das parábolas da misericórdia do Pai. Aqui neste capítulo a gente ouve 3 parábolas da misericórdia. Essa que nós terminamos de ouvir, da ovelha perdida. Em seguida ouviremos mais uma parábola que fala da moeda perdida e depois a famosa parábola do Pai misericordioso ou do Filho pródigo, como nós a conhecemos, justamente para falar da misericórdia de Deus. E um pouco antes desse trecho que nós ouvimos, para a gente entender a quem Jesus está dirigindo estas palavras, vai dizer que 2 grupos se aproximavam de Jesus. O primeiro grupo era formado pelos publicanos e pecadores que se aproximavam de Jesus com um objetivo muito claro, para ouvi-lo. Mas, estando os publicanos e pecadores diante de Jesus para ouvi-lo, um outro grupo se faz presente, o grupo dos fariseus e escribas. E estes, em vez de escutar Jesus, murmuravam, dizendo que Jesus se encontrava com os pecadores, que Jesus comia com os pecadores. Portanto, 2 grupos diferentes. Um grupo que quer ouvir Jesus, formado por publicanos e pecadores, e um grupo que murmura e quer condenar Jesus justamente pelo fato de Jesus acolher publicanos e pecadores. Os escribas, que naquele momento se sentiam como se fossem os únicos capazes de interpretar a lei de Deus. E Jesus conta então esta parábola que nós terminamos de ouvir, justamente para ajudar os fariseus e escribas a fazer uma reflexão mais aprofundada sobre a misericórdia de Deus. Então, é nesse contexto que a gente deve entender esta parábola da ovelha perdida. Jesus está sendo confrontado com os escribas, com os doutores da lei,
pelo fato de acolher os pecadores. Então Jesus conta esta parábola: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Bem, antes de tudo, esta imagem nos recorda o gesto de Deus. Nós sabemos que Deus, na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, é apresentado como o pastor, e mais do que isso, como o bom pastor. E o bom pastor é aquele que vai em busca da ovelha que se perde. Tenta trazê-la de volta para o rebanho. Se estiver ferida, é aquele que cura a ferida das ovelhas. É aquele que coloca a ovelha em seus ombros e procura trazer de volta para casa. No entanto, os fariseus e os escribas parecem ter se esquecido dessa dimensão da misericórdia de Deus. Querem agir simplesmente na lei pela lei, de forma esvaziada, sem se fazer uma experiência profunda de encontro com Deus. Por isso Jesus os interpela, perguntando justamente nessa dimensão: quem, tendo 100 ovelhas, uma se perde, não deixa as 99 que estão seguras e vai em busca daquela que se perdeu? E mais ainda, diz o Evangelho, achando-a alegre, a põe sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que estava perdida. Esse gesto de Jesus ao contar esta parábola é muito bonito. Primeiro, esta imagem do pastor que coloca a ovelha sobre os seus ombros, que carrega a sua ovelha de volta para casa. E a gente é interpelado, inclusive, no nosso modo de viver a nossa experiência religiosa hoje. Quando alguém deixa a nossa comunidade, nós temos esta preocupação de ir em busca desta pessoa que deixou a nossa comunidade para ver se ela precisa de algum tipo de cura, de algum tipo de cuidado. A gente tem este zelo com as pessoas que deixam a comunidade para tentar trazê-la de volta para casa. E aí Jesus vai dizer desta alegria do encontro da ovelha que se perdeu. A gente se alegra quando quem deixou a comunidade retorna ao seio da comunidade. Isso é motivo de alegria para nós. E aí Jesus vai ressignificar esta imagem da ovelha que se perde e que o pastor vai atrás até encontrá-la, traz de volta com todo cuidado em seus ombros para inseri-la de volta no rebanho. Jesus ressignifica isso agora, falando da bondade e da misericórdia de Deus. Vejamos o que diz o Evangelho. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Quem são esses 99 justos que não precisam de arrependimento que Jesus está dizendo aqui no Evangelho? São os escribas, fariseus que acham que não têm pecado e por isso não fazem o processo de conversão. E quem é esta ovelha que se perde e que causa alegria? Quem é esse pecador que se converte e que é motivo de alegria nos céus? São os publicanos, os pecadores, que mesmo reconhecendo a sua fragilidade, fazem este processo de abertura para acolher Jesus Cristo e acolher o projeto do reino. A alegria não é por serem pecadores, a alegria é por fazerem o processo de arrependimento, processo de conversão e acolher Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos também nos perguntar: como nós agimos quando o irmão da nossa comunidade peca? A gente age como diz Jesus aqui, no sentido de curar a ferida de quem peca e tentar inseri-lo de volta na comunidade? Ou muitas vezes a gente é como os fariseus e escribas, que simplesmente aponta e abre a ferida das pessoas, deixando esta ferida sangrando, sem oferecer nenhum tipo de remédio e muito menos ter o desejo de trazer de volta esta pessoa para o seio da nossa comunidade. Por isso vamos pedir que esta mensagem do Evangelho nos revele verdadeiramente a face misericordiosa do Pai Eterno, que se alegra pelo pecador que se converte. E deste modo que nós também sejamos misericordiosos, como é o Deus da nossa fé,
que saibamos reconhecer os limites das pessoas e oferecer um caminho de conversão, de arrependimento, e que nos alegremos quando o pecador se converter. Que este Evangelho nos ajude a compreender bem quem é o Deus da nossa fé e como devemos agir em relação ao irmão que peca. O Evangelho de hoje nos revela a face misericordiosa de Deus. Jesus confronta os fariseus e escribas que pensavam não precisar de conversão e de arrependimento, que se sentiam os únicos capazes de interpretar a vontade de Deus. Hoje, Jesus confronta cada um de nós diante da misericórdia do Pai. Como agimos em relação ao nosso irmão de comunidade que peca, aquele que cai, que se machuca? Por isso, vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, fazer a nossa oração confiante, sobretudo pedindo que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus, cheio de misericórdia e de compaixão. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, te agradecemos por este nosso encontro hoje ao redor da Palavra de Deus e te pedimos de forma especial que o nosso coração seja semelhante ao coração de teu Filho Jesus, cuja solenidade hoje nós celebramos. Ajuda-nos, Pai Eterno, a olhar o irmão que peca e se arrepende e deixar o nosso coração se encher de alegria pelo pecador que se converteu e voltou ao seio da comunidade. Que sejamos, Pai Eterno, um pouco parecidos contigo para saber cuidar das feridas de nossos irmãos e irmãs. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.